Oi, seja bem-vinda e seja bem-vindo. Essa é a nossa segunda aula da Escola de Filosofia, Sociologia e Ética da Garagem. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o conceito de pós-modernidade. Alguns autores acreditam que esse período em que estamos vivendo já não manteria grandes relações com a modernidade, que foi o último grande período experimentado na história do Ocidente e aqui no Brasil como uma extensão desse sistema ocidental. Para a gente entender direitinho do que se trata, a gente vai voltar um pouquinho, entender o que é a modernidade, para a gente conseguir entender em que a gente se assemelha, em que a gente se diferencia, mas também para a gente compreender direitinho o que é essa modernidade, a gente precisa dar um passo antes e entender o que era antes da modernidade, né? Lembrando que a gente está falando de um contexto ocidental, europeu, a gente vai falar de um período da história chamado de Idade Média. A Idade Média ela é conhecida por alguns totens. Eu vou dar 3 exemplos só para vocês resgatarem na memória ali mais ou menos como era o período. Quando a gente fala de Idade Média, a gente pensa no feudalismo, né, um grande símbolo da Idade Média. A gente pensa nas monarquias europeias e também a gente pensa na hegemonia da Igreja Católica. Então, se você lembra mais ou menos das aulas de história na escola, você vai lembrar que a Idade Média era marcada por esses elementos, entre outros. Bom, quando a gente fala de uma fase de transição dessa dita Idade Média para a Idade Moderna, existem alguns outros totens também que podem ajudar a gente se situar nessa linha do tempo. O primeiro é a Revolução Comercial. O segundo são as grandes navegações. E essas grandes navegações a gente também pode chamar de grandes colonizações, os processos colonizatórios que ocorreram ali nessa passagem. E por fim existe também o mercantilismo, né? Voltando para as aulinhas lá da escola, vocês vão lembrar da professora falando que antes do capitalismo, o feudalismo passou por uma fase, se transformou, aliás, no mercantilismo e depois se transformou no capitalismo, né? Então também esses 3 elementos para você se situar mais ou menos em que período a gente está falando. Bom, dito mais ou menos o que foi a Idade Média e o que foram esses elementos que fizeram a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, o que é de fato a Idade Moderna? Existe uma definição que eu gosto muito, que ela diz que a modernidade ela nada mais foi do que a atmosfera cultural do desenvolvimento do capitalismo. Então, o capitalismo seria uma palavra-chave para a gente pensar o que seria esse período moderno, essa Idade Moderna. Bom, para que houvesse esse salto, né, para que especialistas parassem de pensar em uma era e começassem a denominar uma nova era, né, um novo modo de existir nesse Ocidente, eles interpretaram, eles reconheceram mudanças políticas, mudanças na produção, no modo de produzir e também mudanças na cultura. Acho que esses são os 3 maiores elementos para a gente pensar o que é uma mudança de um tempo para um outro tempo. Se a gente for colocar isso em números, né, a gente pode pensar em alguns séculos e alguns grandes movimentos filosóficos ao longo desses séculos que conduziram à formação dessa modernidade. Então, por exemplo, lá antes, lá no século XIV até o século XVI, a gente teve o renascentismo, que foi um movimento muito forte, principalmente na Itália, que teve a ideia de resgatar os clássicos, uma ideia de se desvencilhar um pouco da Idade Média, voltar lá atrás, naquela Grécia gloriosa, e resgatar ali conceitos antigos, tidos como superiores, tidos como bons, tidos como técnicos, e aplicá-los à arte principalmente, mas não só. Depois, no século XVII, a gente teve o fenômeno do racionalismo, que era a crença de que a razão, de que o conhecimento, de que o pensamento faria com que o homem se tornasse melhor. Depois, no século XVIII, a gente teve o iluminismo e aqui houve uma ruptura técnica com a Idade Média, porque eles atribuíram à Idade Média essa ideia de Idade das Trevas, né? Muito ligada a uma ideia de obscurantismo, e eles seriam iluministas, né? Eles viriam para iluminar o pensamento, iluminar a cabeça das pessoas, iluminar a sociedade.
Depois, por fim, a gente tem no século XIX o positivismo. O positivismo está ligado também a todos esses processos aqui, só que o positivismo ele tem uma particularidade que ele vai se aplicar às ciências, né? Ele vai se aplicar aos métodos científicos. Então ele vai abandonar a ideia de que você pode provar as coisas de forma empírica, e a partir do positivismo as coisas só podem ser constatadas, provadas, experimentadas através de métodos e da razão. Todos esses elementos juntos, eles foram muito importantes para fazer com que a ciência, o pensamento científico, a cientificidade tomasse o centro, né, das relações, do modo de conceber o mundo, do modo de pensar em contraste com aquela hegemonia da igreja que a gente já comentou, que era característica dessa Idade Média. Só para a gente compreender como que isso se estruturou, porque assim, às vezes a gente pensa que esses processos são naturais, né? Que eles nascem com a natureza e que sempre foi assim. Mas quando a gente vai estudar história, quando a gente vai estudar filosofia, a gente percebe que não. Na verdade, houve um grande movimento intelectual, um grande processo intelectual que durou séculos, né? E que movimentou muitas forças políticas para que hoje em dia a gente pensasse dessa forma. Outros elementos marcaram também essa mudança da Idade Média para a Idade Moderna. Um principal, gente, o acúmulo de capital, né? E a ascensão da burguesia. Duas grandes mudanças políticas e sociais que aconteceram naqueles países, né? Naquela vivência ocidental, que mudaram completamente a experiência daquelas sociedades. Existem 3 pilares que a gente pode atribuir a essa era moderna, né? O primeiro é a crença no conceito de progresso. O progresso, vocês vão entender que é algo que caminha, né? É algo que melhora, é algo que cresce, algo que progride, né? Então, na Idade Média não existia essa ideia, ou pelo menos não era segundo essa lógica que o mundo operava. Agora, na Idade Moderna, essa ideia de um progresso é muito cara a essa sociedade, é um dos pilares dessa sociedade. O que a gente vai ver se manifestando aqui também, que é o segundo pilar, é a crença na noção de sujeito. Então, o sujeito ele vai começar a aparecer aqui. Lembra que eu falei do Descartes, né? Que ele fala, penso, logo existo. Ele traz uma certa individualidade, ele traz esse sujeito para a roda, para a discussão. E aí, a partir dessas ideias, dessas colocações, a gente vai ver se manifestar um sujeito, uma pessoa de forma individual, não dentro daquela coletividade como era o pensamento regente até então. O terceiro pilar é a crença na noção de racionalidade. Então, tudo que vai ter a ver com a racionalidade, com o pensamento, com a prova, com o método, vai ser incentivado e considerado nessa sociedade moderna. Só que nem tudo são flores, né? Na sociedade moderna, essa época moderna, ela também trouxe algumas ambiguidades, algumas contradições. Para dividir com vocês aqui duas, eu vou listar uma que é a desigualdade social, né? Porque a gente está falando daquele capitalismo que vinha prometendo o avanço, vinha prometendo o progresso, vinha prometendo riqueza. E, na verdade, o que ele fez foi acirrar as desigualdades, né? Ele pegou uma desigualdade que já existia e ele fez com que elas aumentassem, né? Essa é uma das contradições dessa época moderna. A segunda, que está muito em alta hoje em dia, né? Em função de tudo que a gente tem vivido e enfrentado, são os impactos ambientais. Até então, essa não era uma preocupação da nossa sociedade. Os impactos que nós, enquanto sociedade e enquanto sujeitos, mas mais especificamente enquanto sociedade, estávamos causando no mundo e no planeta. Bom, vamos então avançar um pouquinho, já que a gente conseguiu compreender mais ou menos do que se trata essa modernidade. Vamos agora falar o que seria essa pós-modernidade. Lembra que eu falei que para você cravar que a gente está mudando de uma era para outra, de um período para o outro, é necessário que hajam mudanças significativas, mudanças substanciais? Algumas mudanças foram percebidas por alguns autores
que são mudanças comportamentais, principalmente. Então, é a ideia que hoje a gente não se comporta como uma pessoa no auge da Idade Moderna. Diferenças teóricas, né? Então, conceitos, diferenças conceituais, diferenças teóricas também não combinam exatamente com as da modernidade. E também diferenças estéticas, né? Se a gente olha para moda, se a gente olha para arquitetura, outros aspectos estéticos, a gente vai ver que a gente não possui mais tanta afinidade e tantas coisas em comum com a modernidade. Bom, se a gente fosse colocar um período histórico, né, um marco temporal a partir do qual especialistas começaram a reparar essas mudanças comportamentais, teóricas e estéticas, a gente pode colocar o conceito do pós-guerra ali, mais ou menos, que vai desde o fim da Segunda Guerra Mundial até o fim da Guerra Fria. Então, mais especificamente ali, a segunda metade do século XX, que é bastante recente, né? Tem aí 50 anos, um pouco mais, um pouco menos. O que aconteceu nesse período do século XX que, segundo esses especialistas, provocou tantas mudanças? Bom, na Segunda Guerra Mundial, a gente teve o conhecido fatídico do genocídio de judeus, através do nazismo, né, através do Holocausto. E uma coisa que se discute muito e que foi muito discutida é que nesse período do século XX, a sociedade alemã era uma das sociedades mais letradas que existiam na Europa, né? Era uma das sociedades com mais filósofos, universidades, um pensamento estabelecido, um repertório robusto, sabe, intelectual. E aí a pergunta que se fez depois do Holocausto, né, depois do fim da guerra, foi como uma sociedade tão letrada, como que uma sociedade tão estudada, como que uma sociedade tão intelectual foi capaz de cometer uma barbaridade dessa. Então você vê que daí aqueles conceitos de iluminismo, de razão, de progresso, não, que a gente vai aqui trabalhar com a racionalidade, a gente vai melhorar, a gente vai trabalhar com o pensamento, a gente vai melhorar. A gente abandonou as superstições, a gente abandonou os experimentos empíricos. Aqui é tudo no método, aqui é tudo na ciência. Quando acontece isso, o nazismo, o Holocausto, todo mundo fica assustado. Tipo, como assim? Como que isso aconteceu na nossa época? Como que isso aconteceu na época do racionalismo? Então a conta não bate. Isso já foi um baque para as pessoas. Um outro aspecto que não se fala muito, porque geralmente essa história não é contada pela perspectiva dos vencidos, é contada pela perspectiva dos vencedores. A gente tem as bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, jogadas pelos Estados Unidos, né? Que também foram uma crueldade, que também foram uma coisa desumana, que também era uma coisa impensável, inimaginável, né? Enfim, apesar das pessoas saberem que haviam testes e que se formavam bombas nucleares e armas de destruição em massa, não fazia parte do imaginário das pessoas que a qualquer momento, de fato, alguém teria coragem de utilizar um armamento desse tipo, né? Para completar, a gente teve também nesse período o fim da experiência socialista na Europa, mais especificamente a dissolução da União Soviética. Ou seja, se por um lado o capitalismo havia feito promessas e não havia cumprido, por outro lado, sob essa perspectiva, o socialismo também tinha se apresentado como uma grande narrativa, né, de mudança, de oportunidade, e ali naquele contexto europeu, de Guerra Fria e tudo mais, a experiência socialista também tinha se desfeito. E aí, esse foi mais um elemento de descrença daquelas sociedades. A gente precisa falar de um pensador, de um filósofo, chamado Nietzsche, que ele é conhecido por ser uma pessoa muito triste e muito dramática. Mas se a gente entende que ele escreveu nesse período, aliás, ele escreveu um pouco antes disso, mas apesar dele ter escrito no período da modernidade, as suas ideias são utilizadas até hoje
para pensar a pós-modernidade. É como se, de alguma maneira, as suas ideias tivessem sistematizado pensamentos que hoje se desdobram nessa ideia de pós-modernidade. O Nietzsche ele faleceu em 1900, então iniciozinho do século XX. Porém, existem algumas coisas que ele dizia que são chaves assim, para a gente compreender o que a gente está falando hoje. Vou trazer alguns exemplos para vocês. Ele acreditava que os valores e crenças são construções humanas. Valores e crenças, coisas que a gente cria, coisas que a gente constrói e tudo mais. Portanto, não haveriam verdades absolutas e universais. Isso, de forma simples, assim como está posto, talvez não signifique os sentidos que a gente atribui, que como os valores eles são criados, eles não são encontrados na natureza, esses valores eles podiam ser relativizados, eles poderiam ser colocados nesse campo da subjetividade, né? Porque não eram coisas inatas. Então, isso já vai quebrar um pensamento, aquele pensamento de certeza, de racionalidade, aquela firmeza, sabe? Por isso, esse conceito ele se torna meio que uma pedra angular desse pensamento pós-moderno. Mas é como eu disse, a ideia dele em si, ele não estava pensando uma pós-modernidade, mas ele está causando alguns enfrentamentos, algumas reflexões que na nossa interpretação seria um prenúncio dessa pós-modernidade que a gente tem vivido. Quando ele fala, por exemplo, da morte de Deus, né, que é uma fala que causa super polêmica quando as pessoas a leem descontextualizada. Nesse contexto, ele entendia que essa crise das certezas absolutas chegavam inclusive na religião, né? E se a gente pensa na ideia de Deus como a maior das certezas absolutas que se tem na sociedade, a gente percebe o impacto e o peso que tinha essa reflexão dele. Porque se a gente tira Deus desse lugar de certeza absoluta, de coisa fundada, irrefutável, a gente precisa pensar em um mundo secularizado e um mundo pluralista. Então, será que aqueles valores tão caros à religiosidade fazem sentido também em um mundo secular? Também em um mundo pluralista, onde outras formas de enxergar a Deus fora da religião também acontecem? O Nietzsche também, ele tinha uma ideia de perspectivismo. Essa ideia, ela desafia uma única verdade objetiva e ela encoraja a multiplicidade dos pontos de vista, que é reconhecer que quando você olha para um objeto, você vê não que o objeto é o que ele representa, mas aquilo que o seu ponto de vista te permite ver. E que assim como você tem um ponto de vista, outras pessoas também têm cada qual o seu ponto de vista da mesma coisa. E aí isso vai abrir espaço para pensar um mundo que valoriza a pluralidade de narrativas, né? E a rejeição de verdades universais. Veja, eu acho que a partir desse momento você já vai começar a puxar aí na sua memória aspectos do nosso cotidiano, coisas que a gente tem enfrentado na internet, coisas que a gente tem enfrentado na política. Porque veja, eu dizer que eu preciso respeitar a pluralidade, respeitar a diversidade de pensamento, respeitar os diversos pontos de vistas, é algo legal, né? Algo desejável e tal. Mas as interpretações que a gente pode fazer são... Vamos falar mais sobre isso em breve, né? Se na modernidade vai se crer e vai se privilegiar a ciência e a razão puramente, além da ciência, além dessa razão, precisa existir um senso crítico, né? Que pode ocorrer de forma independente, inclusive dessa racionalidade e dessa cientificidade. E também a contextualização da verdade e da realidade. Eu acho que isso também já fez você se lembrar de uma coisa. Alguns desafios que a gente tem enfrentado hoje em dia, tá bom?
Então essa ideia de, mas a minha verdade, você precisa contextualizá-la, enfim, tudo isso aí, né? Uma realidade que pode ser vista de forma plural, esse tipo de coisa. Bom, como eu havia citado, essa ideia de pós-modernidade, ela ainda não é um consenso entre os especialistas, porque existem alguns que não veem tantas mudanças assim, a ponto de cravar que nós já estamos vivendo um outro momento. Mas existem especialistas que concordam um pouco, discordam, fazem algumas alterações e tudo mais. Dentro desse processo de pensamento, existem outros nomes pelos quais alguns especialistas preferem chamar essa pós-modernidade do que de pós-modernidade, né? Então eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Capitalismo contemporâneo, capitalismo pós-industrial ou capitalismo financeiro. Tem um termo que está sendo bastante utilizado também para substituir essa ideia de pós-modernidade, porque em tese ela representaria uma ruptura da modernidade com a modernidade, que seria a ideia de uma hipermodernidade, que seriam aqueles conceitos da modernidade elevados às últimas consequências, tá? Uma das coisas que eu acho mais significativas em tudo isso que a gente está falando é que uma característica dessa pós-modernidade ou hipermodernidade, como você achar melhor chamar, é o surgimento de ideias pós-conservadoras. Então vejam, quando a gente estuda sobre isso, a gente entende por que células nazistas têm voltado com tanta força, têm crescido tanto, por que os jovens rapazes são reconhecidamente mais conservadores, são anti-direitos reprodutivos, direitos das mulheres. A gente percebe por que há esse surgimento de movimentos como incels, red pills, esse tipo de coisa. Isso é uma característica dessa hipermodernidade, esse surgimento quase que como no movimento de uma contra-reforma. Esse conceito acho que não se aplica, mas ajuda a gente a pensar vagamente ali, né? Esse surgimento de ideias conservadoras, pós-conservadoras, neoconservadoras, em resposta a essa hipermodernidade, essa pós-modernidade. Esses movimentos, eles são conhecidos por uma característica que eles estão determinados a combater ideais. Isso a gente também consegue lembrar de alguns casos na internet, de alguns casos na política. E assim, existem duas coisas que marcam muito esse período da pós-modernidade, que é o período que a gente vive, né? Que é o fim da crença no conceito de progresso. Então ninguém mais acredita como se acreditava no século XX, que o mundo vai melhorar, que o mundo vai progredir, ou pelo menos que nós estamos em um caminho de construção, de racionalidade. A gente falou, por exemplo, do positivismo. O lema que tem na bandeira do Brasil, ordem e progresso, é um lema positivista, porque essa ideia que nós estamos construindo uma pátria, uma nação, com ordem, com progresso, um dia a gente chega lá, essa ideia de uma sequência, né, lógica e progressiva. Aqui na pós-modernidade, esse conceito de progresso está totalmente esvaziado. Não há mais essa esperança. Uma outra coisa que também é muito simbólica da pós-modernidade é a perda da história, onde os acontecimentos vão acontecendo sucessivamente, em ordem lógica, para chegar em um propósito final. Então a história ela perde essa ideia de totalidade munida de sentido. O cristianismo trouxe isso um pouco para o pensamento ocidental, de que existia uma história que começava com a queda de Adão no Jardim do Éden,
e a história iria acontecendo progressivamente e viria Jesus para restaurar o homem, para restaurar a humanidade. Ou existem também outros elementos da modernidade que pensavam na história dessa forma, como por exemplo o próprio pensamento marxista. Então, esse tipo de história ocorrida de forma progressiva e lógica foi uma coisa que se perdeu, né? A história ela passa a ser entendida no nosso tempo como um apanhado de acontecimentos quase que aleatórios, sem sentido comum e sem um propósito comum no qual se desejaria chegar, né, no final. Existem alguns sintomas que eu separei aqui que talvez você identifique hoje no dia a dia, nos relacionamentos, na relação interpessoal, na política, na economia. Esses conceitos, eles, mais do que serem conceitos trabalhados na academia, eles são conceitos que são experimentados por nós. Então, primeiro, a gente tem experimentado uma valorização do imediatismo, as coisas têm que acontecer aqui e agora. Essa cultura do imediatismo promove uma inabilidade de se fazer projetos sociais e pessoais. E aí agora que eu vou lendo essas coisas, eu te convido a pensar em ocasiões atuais onde você reconhece essas características que a gente está falando. Imagina uma sociedade que não é capaz de construir projetos sociais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês repararam como é escassa a nossa oferta de novas lideranças políticas? Como a gente, tanto no Brasil, mas também nos Estados Unidos, em outras experiências, como a gente está preso a velhas figuras políticas tradicionais, homens com 70, 80 anos se candidatando à presidência, porque não há essa construção de um projeto futuro. Segundo elemento, o individualismo, alimentado pelo narcisismo, que é uma tendência que substitui a ideia do coletivo como referência individual. Então, cada vez mais as coisas focadas no indivíduo e no individualismo do que no coletivismo, né? No coletivo, no grupo, no conjunto, no social. Terceiro elemento, a hiperrealidade. Aqui a gente vai falar especificamente da internet, né? Ela tem uma grande responsabilidade nisso. Essa hiperrealidade, ela acontece quando a consciência perde a habilidade de distinguir a realidade da fantasia. A gente perde a capacidade de ler uma notícia, de ver uma imagem, de sermos confrontados por uma manchete e de lidar com aquilo de forma até simples, né? Que seria distinguir aquilo de fato ou fake, de uma coisa real, de uma desinformação. A gente perde essa habilidade e a gente passa a se relacionar com essa hiperrealidade. É uma coisa que mexe com a emoção e que, lembra que a gente falou da perda do racionalismo? Racional, esquece que o negócio é a narrativa, que o negócio é emoção, aqui é a valorização de outras formas de consumir, de conhecer, de entender, de interpretar. Um outro elemento é o relativismo e o subjetivismo. E aí a gente já lembra lá das ideias do Nietzsche, né? Esses princípios, eles trazem a mensagem de que nada faz sentido e de que não há propósitos na vida. O último elemento é o elemento da banalização, né? Se a gente perde esse sentido existencial, a vida ela vai ser conduzida apenas na preocupação de buscar o prazer e fugir da dor. Se eu não tenho um propósito maior, se eu não tenho um sentido maior, o negócio aqui é eu aproveitar a vida e tentar me prejudicar o menos possível, né? Isso também volta à ideia do Nietzsche, de uma ética hedonista, de você valorizar o prazer, né? Que também casa com o imediatismo, e o que importa é o aqui e o agora. O problema dessa banalização é que quando a gente vive a vida assim, nesse sentido de apenas buscar o prazer e fugir da dor, a gente corre o risco de estabelecer relações humanas
efêmeras, ou seja, rápidas, breves e superficiais. Finalizando agora, existe um último termo que ele se tornou relativamente popular na internet alguns tempos atrás, que é o conceito do Bauman de modernidade líquida. Essa ideia de modernidade líquida nada mais é do que a forma que o Bauman escolheu para denominar essa pós-modernidade, né? Esse conceito dele diz que os homens eles passam a viver para o consumo. Como a gente viu, a modernidade é a atmosfera do capitalismo, que está ligada ao consumo. Então agora, nessa modernidade líquida ou pós-modernidade, o homem vive para e pelo o consumo. E ele entra numa lógica de substituir prazeres e desejos por novos prazeres e desejos. O problema disso é que nessa lógica desse jogo, ele precariza cada vez mais a condição e a definição própria do ser humano. Quando o ser humano passa a viver nessa modernidade líquida, segundo Bauman, ele começa a ser um ser desprovido de solidariedade e de real felicidade. E aí eu citei aqui ao longo da aula uma série de elementos que a gente prova essas coisas, né? A ascensão da extrema-direita, se utilizando inclusive de fake news, de desinformação, a ideia da guerra de narrativas, da batalha de narrativas. O pessoal usa também bastante um termo na internet atrelado a esse conceito, que seria o da pós-verdade, onde não há uma verdade absoluta, onde há pontos de vistas, mas aí a gente vive um conflito que vem a pessoa dizer: eu quero ter a liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão é cometer um crime contra um direito humano, né? E aí quem é contra essa fala acaba saindo como intolerante. Então você vê que há uma subjetividade nos conceitos e nas ideias que extrapolam boas normas de convivência política, social, na internet, né? Com essa loucura que a gente tem vivido de desinformação, coisas criadas por inteligência artificial, inclusive para cometer crimes, dar golpes, e como a gente está envolvido naquele conceito da hiperrealidade, onde a gente perde naturalmente a capacidade de distinguir vamos colocar assim, reduzindo, né, o certo do errado, né, o que é correto, o que é verdade, o que não é. Então eu trouxe esse conceito hoje, à luz da sociologia, à luz da filosofia e de alguns autores aqui, para a gente pensar isso, né? Como a gente vive coisas no nosso dia a dia, na nossa realidade, que a gente julga às vezes até serem um problema nosso, assim, um problema que nós causamos. Mas quando a gente olha para os estudos das ciências humanas, a gente vê que a gente está envolvido num grande processo histórico e social que é muito maior que nós, né? Então, por isso eu reforço a importância da gente viver comunidade, a importância da gente fugir de alguns ideais individualistas e olhar novamente para o coletivo, né? Porque eu acho que se a gente se une em rede, a gente tem mais capacidade, mais repertório político e emocional para ficar atento a essas mudanças sociais que ocorrem durante toda a história da humanidade. Não vai ser na gente que isso vai parar ou vai mudar. Mas eu acho que falar sobre, estar junto, discutir, pensar, desnaturalizar, né? Não considerar essas coisas como naturais, mas compreendê-las segundo o seu contexto histórico, contexto cultural, sociológico. Acho que a gente consegue acatar as boas mudanças, mudar quando isso for nos tornar uma sociedade melhor, mas também brecar quando a gente vê que a gente está indo por caminhos que vão causar
a objetificação do próximo, a dissolução das relações sociais. Então, todos esses são elementos que eu trouxe hoje para a gente pensar. Agradeço a atenção de vocês e espero que a gente possa se encontrar logo em breve também para discutir essas coisas e para falar mais um pouco sobre isso. Um beijo, obrigada, até a próxima aula.